Shalom, glória a Deus, muito bom dia. Já declaro sobre a sua vida o melhor dia, a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Sabe por quê? Nós estamos fazendo a melhor coisa, colocando Deus no início. Quando nós colocamos Deus no início, é impossível dar errado no final. Então, em nome de Jesus, eu declaro o melhor dia da sua vida, a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Uma semana de portas abertas, de céus abertos, em nome de Jesus. Hoje o Júnior vai estar conosco aqui. Projeto Vida Prainha, está em Portugal com a família. Júnior entrou e já na live pode mandar aquela solicitação. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Fabíola. Muito bom dia, Paula. Bom dia, Cláudia. Que Deus abençoe o dia de vocês em nome de Jesus. Expectativa alta para o que Deus vai fazer essa semana de 12 horas. Então deixa eu falar uma coisa com você. Já compartilha essa live aí com um, com dois. Em nome de Jesus. Bom dia, Ian. Que Deus abençoe seu dia. Muito bom dia. Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia. Em nome de Jesus. O Jornal entra aí. Deus vai colocar uma palavra de oração. Paulo. Shalom, irmão. Bom dia. Tô no improviso aqui. Isso aí. Vamos que vamos. Dentro do carro. Vai ser poderoso. Vai ser tremendo. Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Bem, graças a Deus. Tempo novo. Um passeio, férias. Depois de 3 anos sem tirar férias, Deus ele nos abençoou desse tempo novo. Glória a Deus. Glória a Deus. E Rafael, como é que tá as coisas aí? Saudade da igreja, cara. Cara, eu falo, né? Quem tá acostumado a viver aqui, eu tava até pensando nisso esses dias, que tem uma agenda aqui que caiu um domingo eu já tô assim sofrendo, né? Mas essas 4 celebrações, sair, não estar aqui num domingão, quem tá acostumado a estar direto aqui, dá uma dor até no coração, né? Tivemos ontem um tempo maravilhoso, cara. Fomos para Projeto Vida de Portugal. Eu vi. Cara, é estar em casa. Não tem outra coisa como estar na Projeto Vida. A pessoa que é Projeto Vida, ela pode ir em milhares de igrejas, mas quando ela volta na Projeto Vida, e pode ser em Portugal, na Itália, na Prainha, na Vassouras, é toda a mesma linguagem, é você chegar em casa. Isso é muito legal, muito interessante, né? Eu tenho rodado algumas igrejas aí, Deus tem abençoado, e aí a gente vê, né? Cara, mas na nossa casa ali é diferente, cara. Deus tem feito ali no projeto, e como você falou, né? Não aqui só em Volta Redonda na sede, mas a gente saber que nesses lugares nós temos a extensão, né, da nossa igreja, e estar em casa, né? A gente pode viajar. Já fica o recado pessoal que às vezes vai viajar para algum lugar, ver se tem Projeto Vida ali, né? Para de repente no domingo, na quarta-feira estar ali. Tem alguns cultos que são diferentes, mas para poder estar ali, né? Pertencendo, fazendo parte da família. É então, bom demais. E o interessante é que falam a mesma língua. Isso. Sabe? Deus eles usa as pessoas diferentes, mas com a mesma linguagem. Você ouvindo o bispo Fabiano, ouvindo o apóstolo Joel, ouvindo a pastora Denise, como eu vi ontem, Deus ele fala a mesma linguagem através deles, através de nós. Nós temos a capacidade de deixar Deus nos usar. Verdade. Rapaz, isso é legal porque às vezes eu faço os vídeos de manhã, ou a gente faz as lives, e aí quando a gente às vezes pega a palavra de quarta-feira, igual a palavra de ontem, eu estava falando muito do discipulado, cara, e a gente vê o alinhamento, né? E o apóstolo fala muito, né, da mesma frequência, a gente andar na mesma frequência. E aí, cara, isso é maravilhoso, que a gente fala assim, uau, a gente está no caminho certo, está na direção certa, é o mesmo céu. E isso é maravilhoso, isso é bênção demais, né? Quando a gente faz a célula também em Volta Redonda, a gente fala assim, cara, a gente começa a fazer a célula e começa, uau, a gente está na mesma palavra que o apóstolo pregou. E ela está falando comigo hoje. Isso. Diferente do que ela falou ontem, sabe? E aí, você vê, está com os estudos de células, né? E aí o estudo vem pronto, né, para nós agora, não é mais a palavra do apóstolo em si. Em cada célula, quem vai ministrar, cara, faz de uma forma diferente. Você falou até no começo aqui, cara, mas a mensagem final, cara, nunca sai do foco. Nunca sai.
pessoa pode começar ali, às vezes vai para um. Cara, mas o final ali, aquele fechamento, cara, é sempre a mesma coisa. Não é porque é o estudo. E eu já tentei, às vezes, algumas vezes, de repente, fluir, alguma coisa. Cara, mas é sempre. A percepção da pessoa que a gente está passando ali é sempre a mesma coisa. Glória a Deus, né? Graças a Deus por isso, né? Deus fala com todos, Isso. né? É Eu isso. eu acho muito interessante a palavra de Deus, porque até mesmo na prainha, quando a gente vai pregar, cara, uma pessoa ela tem um problema diferente que ela foi buscar, a outra foi buscar por outra situação, mas a mesma palavra, ela entra para as duas pessoas de forma diferente. Aí você fala assim, Deus é Deus. Não é você, é Deus. Uau. Sabe? O tema da nossa mensagem, os improváveis. Olha que Deus botou no seu coração aí. Porque eu fui um improvável. Eu sou o improvável, sabe? Somos. Somos improváveis. E se você parar para analisar, eu tive um passado muito difícil, onde eu passava na porta da Projeto Vida e falava, eu nunca vou entrar nessa igreja. Irmão, Uau. hoje eu sou apaixonado por Uau. ela. Isso. E A gente, hoje a de gente não, manhã, não sentou, olha só como é que é as coisas, né? Eu vim numa igreja totalmente diferente. Primeira vez que eu entrei em Projeto Vida, não em Volta Redonda, as minhas filhas falaram que nunca mais queriam entrar no Projeto Vida. Parede preta, máquina de fumaça, som, não sei o que, não sei o é, que, não sei o que. Totalmente diferente. E olha só como é que é as coisas de Deus, né? Hoje em dia, esses bobear não sai de lá, cara. Ontem, não 4 sai. Você tem que 6 horas da ficar. manhã, sai. É, E você tem gente, vambora. Eles querem ficar. A Cláudia, ela fecha a igreja. é Desculpa, isso. tá, amor? Ela tá me vendo aí, me ouvindo. Mas ela fecha a igreja. E assim, eu não tinha, nunca imaginei estar lá. Mas Deus, ele pega as pessoas assim que não querem estar. Deus, ele pega aquelas pessoas que acham que não são capazes, sabe? E uma coisa que eu sempre falo, cara, eu nunca imaginei eu estar aqui agora numa live com você, ou eu estar com o microfone no altar, pregando, falando da palavra de Deus, ou eu até falo, ouso em dizer que nós não somos pregadores, nós somos testemunhas, É isso. É isso. Essa é a chave. entendeu? Porque pregar pô, eu sou testemunha, eu conto o que Deus movimentou dentro de mim, o que movimentou na minha vida. O pregar, a gente vai falar da palavra, ok. Mas a palavra de Deus é o testemunho dos discípulos, aqueles homens de Deus. E a continuidade de Atos 2, a igreja do Senhor, é isso, a É gente isso. testemunhar aquilo que Deus tem feito, tem, né, tem acontecido, é isso. Poderoso. Um pastor de ovelha. Davi era um pastor de ovelha. Em 1 Samuel 17, do 34 ao 35, eu fiz vários rascunhos aqui. Manda aí. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas do seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba e o feria e o matava. Enquanto os irmãos de Davi eram guerreiros de Saul, Davi apacentava ovelha. É Davi isso. era o improvável. Eu achei interessante demais. Caleb. Caleb, ele me passa que como quem te diz que a vida acaba aos 60? Se Caleb tinha 85 anos quando entrou na terra prometida e conquistou o seu quinhão, Isso. ele era um improvável. Porque se você analisar, com as pessoas hoje dizem que 65 anos é o auge da vida ali, já não tem mais. Caleb com 85 anos conquistou a terra prometida. Começou a falar de idade aí, cara, a gente vê, né, Abraão. A Bíblia é cheia dos improváveis, né? Mas os improváveis estavam disponíveis ao Senhor. Estavam disponíveis, é isso aí. É muito improvável. Se a gente for olhar, cara, os discípulos, José, Moisés, todos improváveis. E a palavra fala, né, o Senhor chama aqueles que não são para confundir os que são. Que são, eu coloquei essa Para palavra. confundir os que são. Não, tô te atrapalhando, não. Fala aí, deixa eu Nossa, te tá dar. não, tá na mesma sintonia, porque eu coloquei Mesma aqui frequência. 1 Coríntios
1:27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sabe? Eu vou te falar uma coisa, toda vez que eu pego esse versículo, alguém cita, né, vem na cabeça, as coisas loucas do mundo. Minha esposa está aqui até do meu lado, aqui ela vai falar na live. Eu falava assim, Deus é muito doido, Deus é Muito. muito louco. E ela falava assim, para com isso, fica chamando Deus de louco. Mas Deus é as coisas loucas, São. é os improváveis. É porque é muito fácil, cara. Se você falou ali, cara, se Davi já fosse um grande rei, se Davi já fosse fosse o maior da sua casa, o cara mais não, a palavra fala que ele era o O menor. menor. É um improvável, esquecido pelos pais, esquecido por todos. E aí Deus fez dele, sim, um grande rei. Né? Todos que a gente pega ali na passagem da Bíblia ali, o próprio Sansão, que ele usa uma queixada para matar 1000 homens, ou seja, algo totalmente Improvável. improvável. Né? E aí Deus pega aquilo ali, ou seja, para falar assim, ei, eu não vou pegar coisas sobrenaturais para você fazer coisas sobrenaturais, não. Vão ser com as coisas naturais que já estão na sua mão para você viver coisas sobrenaturais. Ou seja, para ver que é eu, não é a sua força, não é o seu conhecimento, mas sou eu na sua vida. É a presença, né? Muitas pessoas se agarram aos presentes de Deus. Mas, cara, quando a gente se foca inteira a presença de Deus, a gente vive o sobrenatural. Você tá aí, É, cara, vivendo o sobrenatural. vou contar um testemunho meu Manda. rápido. Eu fiquei 7 anos, meu irmão, a gente ficou sem conversar por conta de um casamento dele. Nós ficamos 7 anos sem conversar. E eu fui numa igreja pequena levar o Ronaldo para pregar, Ronaldo da nossa igreja. Chegou lá, acho que devia ter umas 10 pessoas, 15 pessoas nessa igreja. E o pastor levantou e apontou o dedo para mim e falou comigo assim: Deus tem algo na sua vida. E para você prosperar, o faraó da sua vida tem que prosperar. Eita. Aí, na hora, eu olhei para a Cláudia, falei, cara, o faraó que tem na minha vida é meu irmão. Ela falou na hora, falou, você é seu irmão. E, cara, eu passei uma situação tão difícil, uma dificuldade tão grande na nossa casa, que eu estava desempregado, não estava com as contas tudo atrasada, luz cortada, água cortada, sem compra em casa, eu recebia a cesta básica do Pratico Esperança. Meu Deus. E Deus falou comigo através desse pastor, e eu falei com a Cláudia assim, cara, eu vou lá, eu vou trabalhar para ele. Ela, como assim? Eu falei, não, eu vou lá. Ela, então tá. E meu irmão tinha uma loja muito grande de carro, na esquina ali na Santa Terezinha, onde, cara, ele estava com uma condição muito boa, e eu cheguei um dia com um balde e alguns panos, e fui lavar o carro dele. Uau. Quando ele chegou na loja e ele me viu, ele me botou para correr. Não, não quero você aqui, que a gente não conversa e tal, não sei o quê. Só que eu já tinha limpado os carros. Aí no outro dia, eu voltei de novo. Aí ele falou comigo assim, cara, você deve ser maluco. Eu já falei com você e tal. Eu falei, não, cara, só tô limpando o carro. Ele falou, então você limpa o carro, mas eu não vou te pagar nada. E eu continuei no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Ele falou comigo assim, ó, você pode ficar, mas eu não vou te pagar nada. Eu falei, não tem problema, posso vender os carros? Você quer X, eu vou te dar o X e vou vender os carros. Bom, mas não vou te dar nada. E eu comecei a trabalhar ali, lavando carro. E a gente passou o primeiro Natal juntos depois de 7 anos. Uau. E ele virou pra mim e falou comigo assim, cara, eu vi que você não tem jeito. Eu não vou trabalhar se Carnaval, Natal, Ano Novo, eu não vou trabalhar. Você pode ir lá e trabalhar. Eu não quero nada. Você vai me dar o valor dos meus carros e problema seu. Falei, ok. Cara, com um mês que eu tava lá, nesse Natal, eu comecei a vender tantos carros, mano, tantos carros. E eu comecei a movimentar tanto aquela loja, que Deus falou comigo assim, agora é hora de você sair. Eu entrei de lavador, meu irmão. E apareceu a oportunidade de eu comprar uma loja pra mim. Apareceu a oportunidade de eu comprar uma loja e eu comecei a ver que eu vendendo os carros dele, as minhas contas estavam sendo pagas. Eu comecei a vender os carros deles, movimentar a loja dele, a minha loja já estava sendo aberta. E quando
Eu falei com ele assim, cara, eu vou sair. Ele, não, como assim? Você vai sair? Eu falei, vou, cara. Agora eu já te ajudei, agora eu vou abrir a minha loja. Ele, não, cara, não vai não, fica comigo. Aí eu consegui abrir a minha loja. E o que eu tenho a dizer a respeito dos improváveis, Rafa, é que Deus falou muito comigo a respeito disso, porque você é o improvável. Você pode ser o mais fraco da sua casa, você pode ser a ovelha mais desgarrada, mas quando o favor de Deus ele está sobre a sua vida, o lugar que você tiver vai prosperar. É isso. O lugar vai prosperar. É isso. Porque não é você, é a graça. Não é você, é o favor de Deus. Uau. E quando eu entendi isso na minha vida, uma chave virou. E eu disse assim, Senhor, agora o Senhor me mostrou que não sou eu. Aonde eu tiver, a presença de Deus vai estar comigo. Aonde eu colocar as plantas das minhas mãos, Deus vai movimentar. É isso. E as coisas começaram a acontecer, começaram a romper. Uau. E eu conheci a Projeto Vida e entrei para dentro. Assim, eu fui pro encontro com Deus, Pastor Alex. E as pessoas queriam ficar, antigamente o encontro com Deus 3 dias no sítio, né? Aí eu quero ser da equipe do apoio, porque o apoio era aquele pessoal que ficava ali na frente, né? A nada. Cara, eu queria ficar no banheiro, mano. É isso. Eu queria ficar no banheiro. Eu lavava o banheiro o dia inteiro. E quando eu tinha, as pessoas falavam assim, não tem vaga para ir no encontro. Eu falei, não, eu tenho que ir lá lavar o banheiro. É isso. Aí É isso. eu comecei a descobrir que Deus ele começa a movimentar em você lá embaixo. Sabe, Rafael, não é você, é Deus. A gente conseguimos fazer uma viagem muito boa, fizemos uma viagem pro Nordeste, onde, cara, quando eu recebi essa profecia que um profeta falou comigo, falou, você vai conhecer uma praia muito linda. Você vai tirar umas férias sobrenatural. Só que você vai ser usado lá. Falei, cara, eu sou tímido. Eu não tenho coragem de pegar no microfone ou de chegar assim em qualquer lugar e falar com as pessoas. É você. Falei, tá bom. E fomos, passeamos, se divertimos. E eu cheguei numa praia em Jericoacoara. Cara, eu passei tanto de dia que quando chegamos na pousada, devia ser umas 5h30, 6 horas da tarde, eu comecei a ouvir um louvor. E a Cláudia falou comigo assim, falei, Cláudia, eu tô ouvindo um louvor. E ela falou assim, cara, o sol cozinhou seu cérebro, você não tá entendendo mais nada. Falei, cara, eu tô ouvindo um louvor. E comecei a ouvir aquele louvor e comecei a... Aí eu falei, cara, eu vou dormir, tava muito cansado, eu cochilei. E acordei ouvindo o louvor. E saí ali fora e fui buscando esse louvor. E quando eu me vi, eu deparei com um lugar na areia, um cercadinho de bambu, um reggae, um louvor e um cara lá em cima no altar. E quando eu vi, cara, eu entrei em mistério, porque eu sou muito pentecostal até o osso. Eu tava lá no altar, cara. Tava no altar liberando algo na vida do pregador. Que quando eu me caí por si, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E o cara falou comigo assim, que ele esperava, eu não lembro agora há quanto tempo eu esperava por essa palavra. Meu Deus. Eu falei, glória a Deus, porque Deus me trouxe do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, uma cidade pequena, para vir falar para você. E quando eu saí de lá, eu saí tão mexido, que eu falei assim, apóstolo, eu quero fazer um luau, cara, lá em Angra. Ele, não, beleza, só que devia ter ainda uns 20 dias ainda de férias ainda, cara. E ele falou assim, não, beleza, você pode ir, pode fazer. Falei, uau, então já vou preparar aqui. A Cláudia, não, vamos aproveitar. E eu já tava preparando como seria o luau, cara. E esse luau se tornou a prainha, a igreja da prainha. É isso. Vamos fazer... Aí eu falo assim, Deus colocou uma pessoa improvável num lugar específico, onde
Ele quis que eu estivesse. Forte. Quando eu terminei ali na prainha, cara, foi coisas muito... Aconteceu coisas de Deus, assim, que nunca imaginei poderia acontecer. Da gente, de um luau virar uma igreja. E eu falei assim, cara, tá fugindo. Tá fugindo do negócio, porque a minha intenção era vir aqui, fazer um luau, né? Umas 10 pessoas, tocar um violão, fogo, e mandar para as igrejas. E virou uma igreja. E eu cheguei no apóstolo e falei, apóstolo, se eu quiser mandar um pastor para lá, você pode mandar, porque já tá pronta a igreja. Ele, não tem como. É você que tem que ficar lá. É Então, isso. aí eu comecei a entender, sabe? As coisas que Deus, ele faz na sua vida. Porque eu demorei 13 anos, 15 anos, para entender que não é poucos são os escolhidos, sabe? E eu peguei e falei assim, meu Deus, aí comecei a bater nas coisas, né? Falei assim, cara, Davi demorou 15 anos, mas ele foi levantado lá atrás. É isso. Lá atrás uma pessoa chegou para mim e falou comigo assim, você vai pregar para nações, você vai ser pregador. Eu falei assim, essa mulher é doida. Eu? Ela você vai pregar. Eu falei, cara, tá bom, ok, fui embora. E tenho 15 anos de Projeto Vida. Eu Uau. começo a pensar assim, pô, Davi tinha 15 anos quando ele foi levantado lá atrás. José do Egito, ele sonhou, ele teve um sonho. Aí eu te pergunto, Rafa, ele acordou de manhã, sentou na mesa para tomar um café e contou para o seu pai, para os seus irmãos. Logo em seguida, ele foi vendido como escravo, depois ele foi preso, foi caluniado pela esposa de Potifar, passou por aquela dificuldade toda, depois de 22 anos, ele se tornou governador do Egito. É isso. É porque não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Bom, deixa Agora, eu te falar uma coisa. ah, Vou te contar rapidinho, tu trava aí, cara. Quanto tempo, quantas vezes a gente sentou pra conversar sobre isso? nunca. Eu conheci essa história? Não conhecia. E aí, olha a história, você mandou mensagem, a gente começou a conversar, aí você tá falando, cara, a questão do carro. Vou voltar só um cadinho atrás pra... Eu, aos 12 anos, comecei a trabalhar numa loja de graça também. Cara, uma situação financeira que meus pais tinham separado, eu fui começar a trabalhar de graça. Vou dar aquela, né, um ano e pouquinho de graça ali. E aí comecei a trabalhei 14 anos nessa loja, e aí montei a minha loja. Deus fazendo as coisas. Conheci Jesus, minha vida começou a mudar, a prosperar. E aí, cara, a mesma coisa. Eu era o cara mais tímido, mais vergonha. Eu não falava com ninguém, eu não abria minha boca. Cara, tá maluco. E eu comecei a receber palavras assim: você vai pregar para as nações, você vai falar com as pessoas, você vai não sei o que, você vai não sei o que. Eu falei assim: que? Tá doido? É o contrário, totalmente improvável. Isso não existe. Vocês estão falando essas coisas totalmente erradas. Cara, você tá contando a história, eu tô falando assim, cara, tá passando um filme aqui na minha cabeça da história. E aí você fala das nações, cara, olha onde você tá hoje. Não, e detalhe, vou pregar domingo na Projeto Ah, Vida de Portugal. É uau! tudo, É isso, mano. é tudo Olha assim, isso. do jeito que Deus quer, cara. Não é do nosso. Tempo dele, improváveis. A gente não parar, mas eu tô vendo a questão, cara, é a constância. Porque lá atrás você tá de parar. Você podia ter desistido. Mas você continuou, você perseverou com o seu irmão. Cara, na sua vida espiritual. Eu fiquei meio... Essa questão da praia, eu fui ver lá que você tentou fazer o alvo por várias vezes, não Não conseguiu. consegui. Teve imprevistos, né? Coisas que... Mas você não desistiu, cara. Você perseverou, você continuou. E às vezes a gente... Tem várias pessoas aqui na live, aqui, várias pessoas vão ver, que estão recebendo às vezes palavras que o cenário é totalmente contrário. Mas deixa eu te falar uma coisa, não Não desista. O Senhor desista. tem a mão dos improváveis. A palavra que Deus para você é improvável, depende para o cenário, para a situação. Mas não desista daquele que prometeu e fiel para cumprir. Olha a profecia se cumprindo aqui, ó. Junão vai pregar lá em Portugal. Uau! E, Tá em e Portugal. a questão da prainha, cara.
Tentei fazer o luau várias vezes e nada dava certo. Teve um dia que eu cheguei e falei assim, cara, eu vou orar para tirar do meu coração, que não é de Deus. Não é de Deus, é da carne, eu vou orar para acabar com isso. E eu comecei a orar na areia, justamente no lugar onde ia ser o luau. Tava eu, o pastor Ricardo. O pastor Ricardo estava na praia pescando. Devia ser umas 7 horas da noite. Eu comecei a orar ali. A mulher que tinha cedido a luz pra gente do quiosque, pra gente fazer o luau, ela atravessou a areia e eu falando com Deus. Falei, Senhor, tira do meu coração. É da carne, não é da sua vontade. E eu orando para tirar do meu coração, ela atravessou a areia, chegou até a mim, falou comigo, você que é o rapaz do luau. Eu falei, sim. Ela falou assim, eu sei que estão tentando impedir você. Eu falei, não, é a pandemia. Ela falou, então, aquela capela é minha. Eu quero que você faça o seu luau ali. Durante 2 anos, eu não vou te cobrar nada. Uau! Eu quero que você faça o luau ali. Aí eu falei assim, cara, Deus falando. Deus, aí eu falei assim, gente, mas como? Sem recurso, né? Sem as coisas, Rafa, sem como saber como conduzir as coisas. Eu falei, vamos lá, vamos pintar. Eu comecei a pintar, eu falei, cara, eu nunca fiz um cimento, mas eu vou fazer o altar. E começamos. Um dia eu comprei uma caixa d'água, coloquei do lado de fora, eu sempre conto esse testemunho, coloquei a caixa d'água do lado de fora, fui pra Volta Redonda, quando eu voltei a caixa d'água tinha sumido. Falei, meu Deus, roubaram a caixa d'água. Roubaram a caixa d'água. E eu entrei pra dentro, alguém foi lá e instalou a caixa d'água. Uau! Eu fui fazer o altar, chegou um cara lá que falou que era uma pessoa que estava desviada e queria aceitar Jesus, e ele passou na igreja ali, ele queria aceitar, voltar aos caminhos do Senhor naquela igreja. E eu comecei a orar por ele naquele momento, nós nem tínhamos aberto a igreja, não tinha feito nenhuma célula ainda. Ele falou, cara, eu sou pedreiro, tô vendo que você está construindo um altar aí, eu vou te ajudar. Eu fui no material de construção, comprei o material e falei assim, aqui, todo o material que ele precisar, você pode enviar, depois eu passo só para pagar. Ele foi, fez o altar, ficou perfeito. Quando eu fui pagar, alguém já tinha passado e já tinha pagado. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, é de Deus. É de Deus. A Projeto Vida Prainha é de Deus. Quando ele dá a palavra, ele senta, né? Todas as coisas conectam ali de Deus. E voltando aqui rapidinho, eu peguei, Rafa, e assim, a gente não tem muito contato, né? Eu acho que a gente conversou uma vez na igreja. Foi. Sempre cumprimento, tal. E, cara, cheguei em Portugal, aqui o horário me atrapalha um pouco, né? Eu durmo 2 horas da manhã, acordo 5, pensando que eu tô perdendo a hora. Falei, meu Deus, já tá 10 horas da noite, tá de dia ainda. Tudo ao contrário. E toda vez que eu chego, que eu acordo, que eu saio, tomo um café, que eu saio pra rua, eu olho assim, tem uma live do Rafael. Falei, pô, vou entrar nessa live. E comecei a entrar na sua live, começou a gostar, sabe? E comecei a entrar, e eu vi, você viu que percebe que eu tô direto, tô entrando na live. Sim. Falei, cara, eu não tenho essa coragem. Ainda Deus não falou comigo. Mas, poxa, é muito boa a live do Rafael. Eu já entrei em outras lives, mas assim, não consigo ficar muito tempo, sabe? Mas eu conseguia me identificar na sua live. Que legal. Porque é igual você falou, né? Deus, ele escolhe os improváveis. É isso. São pessoas que jamais pensou fazer o que está fazendo agora. Verdade. Eu agradeço a Deus porque tem minha esposa do lado que ela sabe, cara. Com o negócio de crente, eu falava assim, crente, você tá maluco, eu nunca vou entrar numa igreja evangélica. Aí quando começaram a falar assim, Rafa, você vai falar para as pessoas, entregar o papo. Eu falar com as pessoas, ela falava com as pessoas, eu tinha vergonha, eu não abria minha boca, eu entrava e saía, o pessoal falava assim, cara marrento, cara fechado, não fala nada com ninguém. Não. Eu falei, cara, você é louco. Abrindo live todo dia, 7 horas da manhã, tá maluco. Cara, eu vou fugir um pouco da palavra. Eu tinha um grande bloqueio em dar dízimos. Eu tinha um grande bloqueio. Falei, você tá maluco? Vou dar dízimo pra pastor? Que isso? Cara, Deus, ele me pegou de jeito. Deus me pegou numa quinta-feira, Rafa. Numa quinta-feira.
começo de ministério, começo de igreja, né? Começo que eu tinha aceitado Jesus há pouco tempo. Deus me pegou na quinta-feira, meu irmão. Eu acho que eu devia uns R$ 2.600. Eu tinha 1.300. Deus me pegou. E eu saí de casa e eu falei assim, cara, hoje Deus vai falar comigo. Eu vou fechar os olhos. E quando o Ronan começar a louvar, eu vou ficar de olho fechado. Eu só vou abrir quando abrir o culto. Eu vou louvar o tempo todo de olho fechado. E entrei na adoração. E a adoração é o princípio de tudo. E comecei a adorar. E Deus falou comigo. Cara, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, Rafa. Na quarta-feira. Todo o dinheiro que eu tinha. Deus falou comigo assim, vai lá e planta uma semente no meu altar. Porque eu planto a semente, as pessoas têm que entender que você planta a semente, mas a terra que você está plantando é fértil. É isso. Você é a chave. Você não está dando nada para pastor, nada para ninguém, você está dando para o Senhor, você está devolvendo para o Senhor. E eu peguei aquele dinheiro, aquele valor, fui lá no altar e ofertei tudo que eu tinha. Isso é um perigo, cara. Isso é um perigo. Eu também tinha essa questão de saúde. E Deus começou a falar, eu fiquei assim no ouvido. Vai lá entregar isso, vai lá e você fala assim, cara, isso aqui é coisa do diabo. Não. Cara, Diabo não vai mandar você fazer entrega nenhuma, você plantar nada. E aí a gente começa a fazer essas loucuras, né? E aí cada dia Deus vai pedindo mais. A gente fala assim, meu Deus do céu, uau. E aí começa a se travar, cara. Cara, eu saí dali realizado de uma forma que a Cláudia falou comigo assim, o que você fez? Eu falei, dei todo o dinheiro nosso no altar, ofertei todo o nosso dinheiro. Ela, meu Deus. E assim, a Cláudia é muito crente, tá? Ela falou, meu Deus. Mas e agora? Eu falei, cara, agora eu não sei. Já aconteceu assim. Deus falou comigo e eu dei tudo que eu tinha. Eu sou o sacerdote, o dinheiro estava todo comigo. Eu dei tudo. E voltei. Eu falei esse livro, não procuro nem saber quanto foi, não, mas Deus mandou entregar, entregou, deixa. E eu falei com ela assim, quando o apóstolo faz aqueles desafios do R$ 1.000, eu sou doido para ir lá. E na quarta-feira eu dei tudo que eu tinha, fui para casa. Na quinta-feira, dia de célula, eu participava da célula do pastor Alex. Na época eu não tinha dinheiro, eu peguei a carteira de habilitação, deixei no posto de gasolina, botei R$ 10 de gasolina e fui para a célula. Meu Deus. Cara, cheguei na célula, foi um mover de Deus naquele lugar. E eu não contei para ninguém, porque eu tinha um bloqueio. Eu não conto para ninguém a dificuldade que eu tô passando, as vitórias nem as lutas, eu tinha esse bloqueio. E quando eu cheguei na célula e naquele mover todo, um irmão da célula veio com um envelope, cara. E me deu na minha mão e falou assim, Deus mandou ofertar na sua vida. Eu falei, que isso, cara? Não quero. Ele, não, cara, você não pode atrapalhar a minha bênção. Deus tá mandando ofertar na sua vida. Aí eu peguei aquele envelope. Na hora que eu peguei aquele envelope, todo mundo começou a ofertar na minha vida. Meu Deus. E o pastor, no final, o pastor falou comigo assim, Deus está mandando eu encher o tanque do seu carro. Uau. Aí eu falei assim, pastor, eu deixei a carteira de habilitação no posto, botei R$ 10 para estar aqui na célula. Meu Deus. Que cara, forte. E assim, Deus, ele move, cara, quando você verdadeiramente entrega de coração. Cara, é aquela questão, cara, ele é dono de toda a prata do jogo. Ele não tem problema nenhum em confiar a nós toda a riqueza, em confiar a nós no mundo, desde que nosso coração não esteja nas coisas materiais. Então, quando ele pede, é justamente isso. Ele quer saber, se o seu coração não estiver no mundo, eu posso te confiar no mundo. Se o seu coração não estiver no dinheiro, eu posso te confiar todo o dinheiro. Eu sou dono de toda a prata e o ouro. E essa é a chave, né? Essa é a chave. E destrava, gente. E assim, Deus, ele te destrava, e por você ser improvável, Deus, ele começa a te usar em coisas loucas, meu irmão. É aquele negócio que você falou, Deus tem umas coisas loucas. Eu acordei, eu tinha um irmão na nossa igreja, e eu tô contando só testemunho, já fugi até da palavra. Eu tinha um irmão... Tem alguém recebendo aí? Deixa eu ver se tem alguém recebendo. Tem alguém tomando posse aí? Tem 30 pessoas aqui, né? Vê se alguém tem tomando posse. Pode continuar no testemunho, pode continuar. Tem alguém tomando posse aí, gente? Em nome de Jesus. Continua aí, fala aí. Um dia eu sonhei que eu tava abençoando um irmão da nossa igreja e dando um carro para ele. E eu falei, uau. Só
que, assim, a minha vida tinha começado a caminhar, mas não tinha mudado. Não tinha mudado, Rafa. Eu tinha um carro para mim vender e comprar outro, vender e comprar outro, né? E abençoar a minha casa. Só que Deus mostrou para mim, Deus falou comigo o seguinte: esse irmão, ele saía, o culto começava às 6 horas da tarde, ele saía 3 de casa, num Fiat Uno, e enchia, ele passava nas ruas, enchia o carro de gente, parecia um micro-ônibus aquele Fiat Uno, e levava para a igreja. E ele perdeu esse carro. O carro dele se perdeu. E ele não tinha mais como levar as pessoas para a igreja. Então Deus falou comigo: você tem que abençoar. Eu falei: Deus, acordei um dia de manhã e falei: Cláudio, Deus está mandando eu dar um carro pro irmão. Eu falei assim: mas é o único que a gente tem, amor. Eu falei: então, mas Deus está mandando eu dar o carro pro irmão. Ela: vamos orar mais um pouquinho. Aí fui orar. Na segunda vez eu sonhei de novo que eu estava dando o carro pro irmão. Na terceira vez, irmão, eu peguei o carro e me endividei. Que eu tinha que arrumar os pneus, arrumei os pneus, troquei Para óleo, entregar para direito entregar ainda, né? direito. Entregar, Troquei óleo, troquei correia, troquei tudo, entreguei o carro pro irmão. Cara, o que Deus movimentou sobre a minha vida, através dessas loucuras que uma pessoa improvável faz. Porque quando você é improvável é quando você não tem, Rafael. Uma coisa, se eu tivesse uma loja com 50 carros e eu dar um carro para uma pessoa, vai me fazer falta. Mas quando você só tem um, e esse um, ele provê a sua casa. Esse um é o seu trabalho que vai te trazer alimento para dentro da sua casa. Sabe? Mas quando você entrega e tira e dá, Deus, ele transforma. Logo, igual a Cláudia colocou aqui, futuramente viramos empresários de carro. Eu tive uma loja, tive outra e comecei a viver coisas que eu falei assim: meu Deus, eu nunca imaginei viver isso. E eu sou é o a tipo terra mais fértil que existe, né? disso. 30, 60 até 100 por ano. E eu aprendi, Deus ele faz essas coisas com a gente, sabe? Comigo, com a Cláudia, porque eu não tenho dificuldade nenhuma, Rafael. Eu sei que Deus, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, cara. Se Deus mandar eu dar tudo, eu vou dar tudo. É isso. Cara, eu nunca Achei mais um. imaginei estar na Europa. Passei na Itália, fui para Madrid, tô em Portugal. Eu já sonhei, né? Falei assim: poxa, um dia eu queria passear lá. Chegou na igreja de Milano lá? Não fui ainda. Não. Não. Eu falei assim: eu queria passear lá. Passear uma semana, uma semana. Nossa, que vitória. Cara, Deus me deu 2 meses na Europa. Aí sim. Sabe, as Aí coisas ela se conecta porque é um coração aberto, o coração não apegar as coisas da terra. apegado às coisas da terra. Porque Aí quando você é fiel no pouco, Deus te colocará no muito. é isso. Sobre isso, ele está à procura dessas pessoas. Dessas pessoas. Esses são os improváveis que Deus quer. Quem está tomando posse, gente? Que palavra. Ei, se Deus entregou uma palavra, ele vai sustentar. Tá aqui, ó, prova viva. Minha vida também, tudo que Deus fez. Cara, improváveis. Deus chama os improváveis, os loucos. Ele vai sustentar, ele vai patrocinar, ele vai dar todas as ferramentas. Mas comece a agir com aquilo que já colocou nas suas mãos. Não pare, não desista, continue, avance. Né? A gente não pode desistir, não pode retroceder, a gente não pode olhar para trás. Olha, são até fogos aqui. Eita. Eu gosto muito dos improváveis, né? Como Pedro andou sobre as águas. Aí as pessoas falam assim: pô, mas ele afundou. Mas ele deu o primeiro passo e quem levantou foi Jesus. Quando ele afundou, quem estava lá para dar a mão para ele. Então dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. É só dar o primeiro passo. O perigo maior é que você vai voltar nos braços de Jesus. Pronto. O mal que vai acontecer vai ser que você vai voltar agarrado com Jesus. É isso. Rony, Você tá com ele. é isso, é só a presença basta.
E a gente vê, né, várias histórias, vários acontecimentos, coisas sobrenaturais. Tudo começou com um passo de fé. Precisamos ter um passo de fé. Fé. Sermos ousados pela fé, né? É ter pela fé. E colocar o pé. O pé mesmo que eu vou colocar o chão. Só que a gente fica esperando o chão, a gente fica esperando as coisas palpáveis, as coisas visíveis. A fé não é aquilo que não se vê. Não podemos se mover por aquilo que nós vemos, né? Podemos se mover por aquilo que nós cremos, nós precisamos crer. É uma entrega total, né? Irmão, que top. Preciso liberar essa turma para trabalhar hoje aí, senão o pessoal vai me agarrar aqui, ó. Aqui vai dar meio-dia, já tá na hora do almoço. Aí. Ora pela gente aí. Irmão, obrigado mais uma vez. Deus continue te abençoando aí. Seu chamado, seu ministério, sua vida de sua casa, sua família, aí, Deus possa estar cuidando aí. Eu que agradeço. Obrigado por me ouvir um pouquinho. Que isso, cara. Foi bênção demais. Recebi aqui, passou um filme aqui na cabeça aqui. Às vezes a gente Vamos estar juntos mais vezes. Com certeza, com certeza. Vamos estar juntos aí também, se Deus quiser, na imersão, né? Isso aí, estaremos em Israel em novembro. Vai ser poderoso. Deus quiser, vamos estar juntos. E que a gente se encontre assim, né? Pelas nações, por esses lugares. Vamos embora. Na Europa, né? Em nome de Jesus, fazendo a obra do Senhor. O dia que tiver lá, você top lá, o pregador que vai pregar, né, nas nações, que eu leve a água para você, ou que eu possa carregar a Bíblia. Amém. Ou vice-versa, quero estar lá, Amém. entendeu? Quero estar lá. Isso aí, eu quero ouvir a palavra. Amém. Essa, meu irmão. Também, Amém. Quando você tiver, também me leva também de segurança, entendeu? De motorista. Bora. Nossa, vai ser um prazer. Só que eu tenho um problema. Porque eu, do nada, eu falo assim, pô, pessoal, eu tenho que convidar uma pessoa para trazer uma palavra para vocês. Pode ser 1.500 pessoas, pode ser 2 pessoas, quantas pessoas tiver. Vai ter que ir lá uma palavra. Amém. Amém? Ora pela gente aí, abençoa a gente Bora. aí. Em nome de Jesus. Deus amado, Pai querido, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, pela sua palavra, pelo seu testemunho em nossas vidas. Pai, eu agradeço pela vida do Rafael, da casa dele, da família dele, pela vida de cada um aqui, Pai, que pôde participar dessa live. Que o Senhor venha falar nos corações, que o Senhor venha trazer despertamentos, ó Deus, que o Senhor venha trazer, Pai, ideias sobrenaturais que possam mudar vidas, Pai, que possa mudar finanças, Deus, que possa mudar, Deus, conduções e direcionamentos, ó Pai. Pai, que o Senhor possa nos trazer uma semana sobrenatural, uma semana de vitória. Uma semana, Pai, que o Senhor venha movimentar águas paradas. Que o Senhor, Pai, venha trazer, Pai, à tona sonhos que estavam adormecidos, Deus. O Senhor é o único digno de honra, glória e todo louvor. E que o Senhor venha nos usar poderosamente em qualquer lugar que nós tivermos. Que não sejamos nós, mas sim o Espírito Santo de Deus através de nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, vou deixar a live salva lá. Compartilha. Tem alguém que precisa escutar essa live, você precisa rever. Então, vai lá, curte, comenta. Bota a chave lá que falou contigo. Vou botar no YouTube também. Se inscreve lá no canal. Amém. Bom, obrigado mais uma vez. Tamo junto, Rafa. Qualquer coisa que precisar aqui, estamos à disposição. Um beijo tudo na família aí. Se encontrar em breve. Deus abençoe. Em breve, em nome de Jesus estaremos juntos. Amém. Fazendo a obra, falando de Jesus. Abraço, fique com Deus, Abraço, tá? tchau. Gente, a semana abençoada em nome de Jesus para vocês. Deus abençoe.